Evangelho de Marcos, capítulo 2. Agora ficou bom. Do 13 ao 17. Eu vou ler até o verso 17 e os irmãos lerão juntos o verso 17. Está ótimo, está ótimo. De novo, saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro. E ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Vamos ler juntos? Senhor, obrigado por tua palavra, por teu povo congregado, porque estamos aqui ante a tua augusta presença. Pecadores, mas mediados por Jesus, podemos estar aqui. E pedimos que o Senhor fale conosco, ao nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Imagine que você estivesse muito doente, eu não quero isso para você, é uma situação extremamente hipotética. Muito doente, não é? Com coronavírus, os pulmões tomados, e alguém bate à sua porta e você pergunta quem é. E a pessoa do outro lado diz assim: é o médico. E você então responde dizendo: eu não posso te atender agora porque eu estou muito doente. Não posso te atender. Um contrassenso. As pessoas doentes, elas desejam, elas anelam a presença de um médico. E nós insistimos com isso. Quando os nossos filhos estão doentes, nós ligamos para o médico deles, né? Nós mandamos mensagem, nós mandamos a foto da ferida que ele tenha. Nós insistimos com os médicos porque sabemos da gravidade da doença. Mas muitas vezes é o que acontece em relação a Jesus. É justamente essa cena que eu descrevi. Pessoas que dizem: eu ainda não estou preparado para, de fato, me comprometer com Jesus. Eu estou num momento ruim da minha vida, delicado, eu estou na pior fase da minha vida e eu preciso melhorar para Jesus se interessar por mim. Eu preciso chamar a atenção de Jesus. Esse não é o momento para eu seguir a Jesus porque eu não estou bem. Isso até, irmãos, pode parecer humildade, é uma capa de humildade, mas não é humildade. Isso é total arrogância. Quando você tem a noção da gravidade da sua doença, quando você reconhece isso, você vai desejar o médico. Você vai desejar. E esse texto está falando disso. Olha aí o que Jesus diz no último versículo que nós lemos. Jesus deixa isso claro. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. O que Jesus está dizendo, irmãos, nesse versículo é que ele não veio para pessoas que acham que são boas demais para Jesus. Ele não veio para essas pessoas. Essas pessoas não fazem parte do rol de amizade de Jesus. Ele está dizendo que ele veio para pecadores, para homens no seu estado natural, para trabalhar com esses homens e fazer deles seus discípulos. Uma outra suposição. Suponhamos que Jesus tivesse vindo hoje, 2020, e estivesse aqui conosco, e viesse fazer o que ele veio fazer no primeiro século, um sacrifício pelo pecado. Eu acredito que Jesus seria condenado hoje por razões diferentes das que foi lá no primeiro século. Lá no primeiro século, uma cultura extremamente moralista e religiosa, Jesus foi condenado porque ele não era moralista o suficiente.
Jesus foi condenado pelos fariseus porque ele não era religioso o suficiente, porque ele não era tolerante o suficiente, porque Jesus não era separatista o suficiente, porque Jesus andava com gente ruim. Foi por isso que Jesus foi criticado e condenado pelos fariseus. Se Jesus viesse hoje, ele seria condenado por razões contrárias. Hoje ele seria santo demais, exigente demais, moralista demais, condenador demais, justo demais, religioso demais, separatista demais. E a nossa sociedade mataria Jesus por causa disso. Não porque ele anda, né, com pessoas ruins, mas de repente porque Jesus anda com pessoas, ele condena pessoas boas, porque ele julga pessoas boas. E é isso que está acontecendo nesse texto. Os fariseus estão criticando Jesus novamente, porque ele perdoa pessoas más. Criaram até um mantra para Jesus aqui, que ele era amigo de pecadores. Ele era amigo de pecadores. Veja que o texto deixa claro, e Mateus é mais enfático ainda. Mateus diz que os fariseus murmuravam, eles praguejavam, eles se irritaram com a atitude de Jesus de comer com publicanos e pecadores. E a palavra fariseu ela é muito significativa. Fariseu significa separado, separatista. Aí, o conceito de fariseu era os santos, né, os santarrões, a verdadeira comunidade de Israel. E é por isso que eles estão escandalizados com Jesus no texto, porque Jesus está confortável com pecadores. Jesus está se sentindo bem. Veja aí o verso 16, que eles reclamam com os discípulos por que ele come e bebe com publicanos e pecadores. Ele está comendo e bebendo com pessoas de baixo nível. Em uma palavra, irmãos, esse foi o escândalo da vida de Jesus. Esse foi o escândalo do ministério de Jesus. Jesus escandalizou os fariseus. Jesus escandalizou a religião judaica, porque ele era amigo de pecadores. E este é o escândalo da graça, que escandaliza todo o sistema religioso baseado em obras. Todos eles, a graça de Deus os escandaliza. E é isso que diferencia o evangelho das outras religiões. As outras religiões pedem obras. As outras religiões exigem obras. As outras religiões é o ofertante que tem que dar algo. Mas no cristianismo é o próprio Deus que oferta, e oferta a Ele mesmo. Para quem? Para gente má, gente ruim. Quem é esse tipo de gente que Jesus está comendo e bebendo? Cobradores de impostos. Levi era um cobrador de imposto, diz o texto. Nenhum rabino que se prezava faria de um cobrador de imposto seu discípulo. Você gosta de pagar o imposto de renda? Não. Você não gosta. Ninguém gosta de pagar imposto. Eles eram odiados pelos judeus. Porque eles não só cobravam, como eles surrupiavam, eles roubavam. Então, era o pior escândalo, um rabino andar com esse tipo de pessoa. Era tão forte isso, eu quero explorar daqui a pouco um pouco mais essa ideia do cobrador e do publicano, que o publicano era confundido com pecador, era sinônimo. Por isso que o texto diz, publicanos e pecadores. Era um sinônimo, quando falava, eis aqui um pecador, eis aqui um cobrador de imposto, a serviço de Roma, explorando seus compatriotas, totalmente marginalizado pelos judeus. E Jesus está com essas pessoas, quebrando estereótipos, quebrando paradigmas, porque Jesus era diferente dos fariseus. Agora, talvez você não saiba, quem é esse Levi? É Mateus. É o evangelista Mateus. É o apóstolo Mateus. Se você ler o mesmo relato em Mateus, isso fica claro. Ele se chama lá Mateus. Ele muda o nome. Nós não sabemos se foi Jesus que mudou, como mudou de Pedro. Pedro era Cefas, e depois Jesus falou, agora você vai ser chamado Pedro. Nós não sabemos se foi o mesmo que aconteceu com Mateus, mas o fato é, Mateus teve que mudar de nome, gente. De Levi para Mateus. Que coisa! O preconceito era tão grande, a pecha
era tão enorme que ele teve que mudar de nome. Sabe por quê? O lugar onde você é ferido não pode ser o mesmo lugar para você ser curado. Não pode. Ele muda o nome. Doravante, ele é Mateus, considerado o pior dos piores. E ele passa a andar com Jesus, e isso escandaliza o sistema religioso farisaico da sua época. E Jesus perdoa essas pessoas. Por isso eu quero falar hoje sobre o escândalo da graça. O escândalo que a graça de Deus causa. O escândalo da graça que a graça de Deus provoca nos religiosos. Nós vamos olhar para esse texto e extrair algumas lições sobre essa temática, o escândalo da graça. E o primeiro escândalo, irmãos, que nós vemos no texto, é que é o escândalo que chama soberanamente. A graça de Deus chama pecadores soberanamente. Veja aí, verso 14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Jesus, irmãos, ele está na região de Cafarnaum. O contexto do texto chama-nos a atenção. Jesus cura um paralítico e perdoa os pecados deles. E os fariseus reclamam disso. E Jesus disse, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar um paralítico? Vocês precisam saber que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Então o contexto é de perdão de pecados. E é o que nós vemos aqui acontecendo com Levi, que é Mateus. E Jesus está naquela região de Cafarnaum. Ele acaba de curar o paralítico. Ele vai até o porto e ele encontra lá Levi sentado na coletoria, porque ele era um cobrador de imposto. E ele estava justamente no porto do Mar da Galileia para cobrar, taxar as mercadorias que chegavam, as mercadorias que saíam. E ele era odiado por isso. Os cobradores de impostos, eles eram odiados pelos religiosos, desprezados pela sociedade judaica, eles eram considerados no mesmo nível social das prostitutas, e para vocês terem ideia do ranço, de ódio e de ira que o judeu tinha por um cobrador de imposto ou publicano, que eles odiavam mais os publicanos do que os herodianos. Imagina você. Eles tinham mais ódio de um cobrador de imposto do que de Herodes e toda a sua descendência. Então eles estão extremamente escandalizados com Jesus, porque Jesus passando nessa coletoria, ele diz a Levi, segue-me, Levi o passou a seguir. O chamado de Jesus é soberano. Ele não chama o chefe de Levi, ele não chama um rabino famoso, ele chamou o pior dos piores, o odiado, o execrado publicamente por toda a sociedade, e Jesus chama esse homem sem dar explicação, nem para Levi e nem para ninguém que estava ao redor observando aquela cena. Jesus não explica para ninguém. Jesus tem autoridade para chamar quem ele quer e para salvar quem ele quer. Jesus aqui não está fazendo um convite. Ele está dando uma ordem a Mateus. Segue-me. Sem dúvida, irmãos, que Mateus ele sabia quem era Jesus. Porque Jesus havia feito de Cafarnaum a base do seu ministério. É o que deixa claro Mateus 4. Então, ele está nessa região de Cafarnaum. Além disso, Jesus, ao olhar para esse homem, a graça de Deus já estava preparando Levi soberanamente. Jesus vê nesse homem um homem infeliz, miserável, totalmente perturbado por sua culpa, um homem que estava faminto espiritualmente, um homem pronto para se arrepender. Por isso que ele responde sem hesitar. Ele é irresistível, esse chamado, é soberano. Jesus diz, segue-me. Ele estava pronto, ele era um fruto para ser colhido por Jesus, preparado soberanamente pela graça de Deus. E quando Jesus o olha, Mateus, irmãos, ele, talvez a última pessoa na vida que ele pensasse que iria olhar para ele era Jesus. E Jesus passa, olha para ele e diz, segue-me. Este homem faminto espiritualmente, ele atende o chamado de Jesus, porque Deus já o estava buscando para perto de si, muito antes, e preparando o coração de Mateus. Mateus, irmãos, ele conhecia bem o Antigo Testamento. Por que eu digo isso?
Porque quando você estuda o Evangelho de Mateus, você percebe que ele faz 99 citações do Antigo Testamento. 99. Ele faz mais citações do que os 3 outros evangelistas juntos. 99 citações. Além disso, ele cita nas 3 partes básicas do Antigo Testamento: lei, Salmos e profetas. Tem citações nessas 3 partes, o que demonstra familiaridade com o Antigo Testamento. Ele conhecia o Antigo Testamento, ele lia o Antigo Testamento, que era o que ele tinha. Ao ler o Antigo Testamento, ele era conhecedor das promessas do Messias. Ao morar em Cafarnaum, ele havia conhecido a história de Jesus, do homem que curava enfermos, expulsava demônios, ressuscitava mortos, perdoava pecadores. Quando Jesus passa por lá e Jesus diz: segue-me, ele estava pronto. E ele atendeu, porque ele conhecia a revelação de Deus no Antigo Testamento, as promessas do Messias e a história de Jesus. Esse homem estava preparado pela graça soberana de Deus, é por isso que ele responde. E o fato, irmãos, de ser irresistível o chamado de Cristo, de ser soberano, nos mostra que Jesus não é pressionado por nós, ele não é pressionado por sistemas religiosos, ele não é pressionado por nenhum suposto direito que tenhamos nós. O que ele faz de maneira livre e soberana. Jesus não chama ninguém pelos seus méritos. Ninguém. Jesus veio quebrar muitos preconceitos, irmãos. Vejam os discípulos que ele escolheu. Homens pescadores, iletrados na sua maioria. Iletrados, pobres, radicais, de partidos políticos radicais. Jesus tinha um discípulo que era do PSOL. Zelote. Dá para você entender um negócio desse? Se seguir Jesus e falar: mas tem um cara de extrema direita e tem um cara de extrema esquerda, do sem terra, que pega em arma. Era um zelote no colégio apostólico. Jesus veio quebrar preconceitos. Eu li uma matéria essa semana de uma médica brasileira falando das médicas cubanas. E ela diz que as médicas cubanas não têm cara de médica, têm cara de empregada doméstica. Um duplo preconceito. Com os cubanos e com empregada doméstica. Qual o problema de ser empregada doméstica? Qual o problema? Jesus veio quebrar preconceitos. E talvez você pense: não tenho preconceitos. Temos, todos nós temos preconceitos, irmãos. Eu tenho um aviso aqui do bazar para dar, depois do culto. Como é que você escolhe as coisas para dar para o bazar? É o sapato furado. É a geladeira que a porta não fecha mais. A borracha está ressecada. Você fala: vou dar para a igreja. É ou não é? Você acaba dando o que não vale mais nada para você. Você se desfaz daquilo que não tem mais valor. Até para dar presente a gente faz isso. A gente fica: se for querida, eu dou um presente mais... Se for mais ou menos, eu dou um presente mais ou menos. Se for, eu dou uma besteirinha. Você não está disposto a dar um presente bom para alguém que de fato é seu amigo. Temos os nossos preconceitos. Jesus, irmãos, ele deu o melhor de si para nós. Jesus, quando ele veio para nos amar, ele não disse que nós éramos bonitos. É fácil amar o bonito, o elegante, o agradável. Não, Jesus não veio e disse: você é bonito, eu vou amar você. Ele nos amou feios. Ele nos amou pecadores, odiados, execrados. Porque nada e ninguém chega ao padrão de Jesus. Talvez você se ache muito bonito. Você não chegou no padrão de Jesus. Da beleza que Jesus é e que ele exige. A beleza de Jesus é tão exuberante que João, lá em Apocalipse, caiu quando viu Cristo. A beleza, a glória de Cristo. Os cabelos de Cristo. As roupas de Cristo. Ele caiu como morto. Daniel, do mesmo jeito. Quando viu Jesus, ele caiu como morto. Ninguém chega no padrão de Jesus. Ninguém é tão bonito para Jesus. Ninguém é tão rico para Jesus. Ninguém é tão jovem para Jesus.
ninguém é tão perdido para a graça de Jesus. Ninguém. Todos nós estamos diante de Cristo feios, pecadores, sujos e porcos. Ele nos amou assim, soberanamente, como nós somos. Você está escandalizado com a graça de Jesus? Pois bem, os fariseus também ficaram. Como pode ele comer com publicanos e pecadores? Mas, além disso, de ser um escândalo que chama soberanamente, o escândalo da graça é o escândalo que convive com pecadores. Aí nós vamos para a segunda cena do texto. Agora o texto nos introduz numa comunidade de pecadores. Agora não é só um homem, é uma comunidade. Verso 15 e 16, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos, olha aí, uma comunidade, muitos publicanos e pecadores, que era a network de Levi, de Mateus, era essa galera. Os amigos que ele tinha eram desse meio, porque estes eram em grande número, era um banquete grande, e também o seguiam, os escribas dos fariseus, vendo comer, em companhia dos publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com publicanos e pecadores. A transformação de Mateus, irmãos, o levou a um júbilo muito grande, e ele então junta uma comunidade de maltrapilhos pecadores. E ele faz um jantar para Jesus, e Jesus é o convidado de honra, ele quer honrar Jesus com um banquete. Mas mais que isso, ele quer que os seus amigos conheçam Jesus. Ele evangeliza seus amigos de trabalho. Ele evangeliza os execrados. Eles vêm aqui, eu encontrei o que estava buscando. Eu encontrei algo melhor que dinheiro fácil, que realização profissional. E ele faz esse jantar e convida Jesus, e Jesus vai. O português aqui não está claro, em nenhum dos evangelhos. Mas no grego tem uma partícula aqui, no verso 15, dizendo, achando-se Jesus à mesa, não à mesa, mas reclinado. Jesus está reclinado. Quando o judeu reclinava à mesa, significava que era um jantar prolongado. Não foi só uma noite. Sugere uma refeição prolongada, uma convivência. É por isso que os fariseus estão extremamente escandalizados. Porque comer, para o oriental, você comer com o oriental te convidar para a casa dele, pôr a mesa e você reclinar, lembre-se que eles comem deitados, né? A mesa é no chão, eles deitam mesmo, eles reclinam. Isso significa ser familiar, isso significa uma declaração de aceitação social, é uma declaração de fazer-se família, como que um respeitável rabino teria a coragem de partir o pão, de aceitar socialmente meliantes, criminosos. E nessa comunidade havia, de fato, ladrões, bandidos, estelionatários, prostitutas. E diz o texto que era grande o número deles. Para os fariseus, essas pessoas eram a escória da sociedade. Para Jesus, eles eram doentes que precisavam de médico. Para Jesus, eles eram o seu campo missionário. É muito fácil alguém adoecer e cair, e você falar, não quero trabalho contigo, não. Procura outro médico para cuidar de você. É fácil bater em cachorro que está morrendo. Jesus não faz isso, irmãos. Eles eram pecadores. Eles eram o tipo de pessoas que Jesus tinha vindo buscar e salvar. Jesus os perdoou. Você perdoaria? O menino chegou em casa da escola, nervoso, brigando.
E o pai disse: o que é que foi, meu filho? Os meus amigos fazem bullying comigo. Me rejeitam na escola. Já viu aquele filme americano que o menino vai para o lanche, ninguém senta na mesa com ele? E o menino chegou indignado em casa. E o pai disse: vamos ali no quintal. Tinha um lençol branquíssimo, num varal. O pai pegou a argila e falou assim: olha, finge que esse lençol são seus amigos que te perturbam. Joga barro neles, filho. O menino gostou demais. Começou a pegar o barro, e jogou, até cansar. E aí, filho, está se sentindo melhor? Tô, papai, agora saiu toda a ira do meu coração. Tá bom, filho, agora vamos ali para você se olhar no espelho. Quando o menino olhou no espelho, ele estava todo sujo de barro. Seu uniforme estava todo sujo. Sua boca, seus olhos, seu cabelo. E o pai disse: filho, está vendo? Enquanto você não perdoar, você vai ficar sujo. Quem joga barro nos outros, se suja do próprio barro que joga. Perdão, irmãos, em essência, é você escolher ver o ofensor com outros olhos. Os fariseus viam essa turba como uma turba de maltrapilhos pecadores. Jesus os viu como doentes que precisavam de médico. Esses ladrões, prostitutas, esses cobradores de impostos, eles eram pacientes, possíveis de cura. E Jesus estava disposto a isso. E nós que recebemos a graça de Cristo, é o mínimo que podemos fazer. É olhar o ofensor com outros olhos. Será que você ousa, preste bem atenção no que eu vou falar, você ousa pedir a graça de Cristo quando recusa a concedê-la? Você tem essa ousadia? É uma grande questão nas Escrituras isso. Jesus, ele tem uma severa repreensão aos cristãos que se recusam a perdoar outros pecadores. Então, esse texto, irmãos, de maneira muito enfática, ele nos ensina que nós precisamos começar o processo de perdão na nossa vida. Não guardar lista de mágoas. Orar pelos nossos inimigos e não planejar o mal contra eles. Porque parece chocante, mas Jesus morreu também pelos seus inimigos. Inclusive, Ele ama quem você odeia. Ele ama quem você odeia. Se Ele vê essas pessoas como alvo do seu perdão, quem é você para não ver assim também? Isso faz do perdão algo fácil? Não. Rápido? Não. Raramente é rápido. Mas há uma implicação séria para nós, de mudarmos a maneira de ver os nossos ofensores e até conviver com eles. Um dia desse alguém me perguntou se quando a gente perdoa a pessoa, mas não quer ela por perto, é perdão? Não, não é perdão. A graça escandaliza, porque ela convive com pecadores. Jesus reclinou sobre a mesa, comeu e bebeu com eles. Mas há uma terceira lição do texto. Além de chamar soberanamente, de conviver com pecadores, o escândalo da graça é o escândalo que transforma. É o escândalo que transforma. O verso 17, Jesus usa a ilustração do médico. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus aqui não quis dizer que há pessoas justas diante de Deus. Não entenda assim. Ele não está falando que tem justo, não. Porque a Bíblia, em Romanos 3, deixa claro, todos pecaram e se afastaram de Deus. Aqui Jesus está falando que Ele não veio para quem se acha justo. É isso que Ele está dizendo. Para quem se considera são. Porque quem se considera são e justo está num estado avançado de doença, terminal. O pior enfermo é o que não reconhece a sua doença. Por isso ele não procura o médico. Ele não se sente necessitado
do médico. Não importa a alta avaliação que você faça de você, não importa. Nós somos totalmente carentes da graça de Deus. O que eu acho fascinante, no verso 17, é que Jesus, irmãos, ele está dizendo que ele veio para ficar no meio dos doentes. Ele não se fez doente com os doentes, não. Jesus, no meio dos doentes, ele se fez médico para curá-los, transformá-los. Só uma pessoa doente procura o médico, que reconhece sua doença. As mulheres reclamam dos homens que não vão no médico. Eles vão na última instância, né? Cuidado com isso. Quando você for lá, vai ter que arrancar a próstata. Não tem mais solução para você. Porque você, ignorantemente, ignorou a sua doença. Ou a possibilidade de ficar doente. Então, Jesus, ele não se faz um com os doentes, não. Ele está no meio dos doentes como um médico para transformá-los, curá-los. É isso que ele quer dizer. Eu não vim para os que se acham saudáveis, justos, completos, felizes com a vida, se acham bem. Jesus está dizendo, não vim para esses, porque ninguém bebe água sem sentir sede, ninguém anseia pelo pão sem sentir fome. E a salvação é para quem se considera indigno. Indigno. Jesus vem e se coloca no meio dos pecadores para transformá-los. Ele é o médico que cura a pior doença, o pior vírus. A Europa, ela foi assolada pela peste negra. Depois nós soubemos que era a peste bubônica. Ela foi chamada de peste negra por causa das manchas negras na pele. Mas é interessante observar que os navios que vinham e ancoravam lá na Itália, por meio dos ratos veio essa peste, os médicos, eles usavam a máscara. Hoje eles não querem usar os médicos, mas parecia um tamanduá. Depois você olha as fotos lá, bem grande, aquela máscara gigante. Porque eles não queriam pegar o vírus. Eles não queriam pegar a doença. Os médicos não querem pegar a doença. Mas aqui há um médico que ele se fez pecado por nós. Ele pegou o vírus. Ele não era um pecador, mas ele se fez pecado. Tem aquele filme, eu esqueci, que é um cara, ele está num presídio, e ele tem o dom de tirar a doença da pessoa. Como é que é o nome do filme? A Espera de um Milagre. Meu diácono, secretário aqui, a espera de um milagre. Aí ele vai lá, a pessoa está doente, ele tira, mas ele se sente mal depois, não é? Aquilo afeta. O que Jesus fez, irmãos, como médico, ele toma a doença sobre si. Ele levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. Quanto mais doente você se achar, mais o médico estará na sua casa. O problema é que você nunca é o bandido das suas histórias. Você sempre é o herói. Se você soubesse o quanto você é doente, o médico não iria sair da sua casa, da sua mente, do seu coração. Se você soubesse o que sai da sua boca, o que você pensa, você sempre buscaria o médico que cura. Levi foi curado, irmãos. Curado. Na graça de Deus o transformou. Sabe por quê? Se você observar a história lá em Lucas 5, é a mesma história. Lucas narrando esse chamado de Mateus. Lá no verso 28, capítulo 5 de Lucas, verso 28, Lucas diz que quando Jesus chamou Mateus, ele se levantou e deixou tudo. Olha que coisa. Ele deixou todo o dinheiro. Ele deixou o seu trabalho, porque a sua carreira estava vinculada ao seu pecado.
Era uma retroalimentação. Ele ganhava dinheiro ilegalmente. Ele deixou tudo. Se ele fosse pescador, ele poderia continuar pescando, mas cobrador de imposto, ele não poderia continuar sendo. O seu ganha-pão não poderia continuar vindo por meio da coleta ilegal de impostos. Ele perde o seu emprego, ele perde a sua carreira, ele perde o seu status, ele não tinha salário fixo, ele ganhava por comissão, e mesmo assim ele dá um banquete, que foi caro esse banquete. Diz que era uma grande multidão. Muitos estavam lá. Ele gastou dinheiro com isso. Esse homem que antes de Jesus era um avarento, antes de Jesus era um homem que amava o dinheiro, agora o texto diz que Jesus o curou da sua avareza. Só Jesus pode curar um homem que ama o dinheiro. Ele se tornou um homem generoso. Ele deu um banquete para Jesus e para todos os seus amigos. Ele se tornou um homem desprendido do material. Segundo a tradição, Mateus morreu queimado numa fogueira, martirizado por amor a Jesus. Mateus, irmãos, que passou a vida correndo atrás do dinheiro. Agora o dinheiro não faz mais sentido para ele, porque ele foi curado pelo médico. O processo de cura fica evidenciado quando o médico Jesus se torna o principal para você. É a graça que transforma. A graça de Deus, irmãos, ela tem um longo alcance. Se Deus pode tolerar os meus erros, eu também devo tolerar os erros dos outros. Tem um texto em Atos que eu acho fascinante. Atos 13. Diz que Deus suportou o pecado do povo de Israel por 40 anos no deserto. Se Deus pode ver além dos meus erros, eu também posso enxergar além dos erros dos outros. Se Deus me permite, junto com as minhas falhas e fracassos, chamá-lo de Pai, eu também deveria estender essa graça aos outros. Sabe, uma coisa é certa, quando você chegar no céu, você vai encontrar pessoas lá que você vai falar, você aqui? E outras pessoas vão dizer para você, você aqui? A graça é um escândalo, irmãos, que chama soberanamente, que convive com pecadores e que transforma. Bendita graça de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é eficaz, é poderosa, é rica, e ela fala ao nosso coração. Que nós hoje aqui sejamos curados pelo médico, naquilo que precisamos ser curados. Amor ao dinheiro, amor a qualquer coisa que se interponha entre nós e o Senhor, nos faz ficar doentes. E o Senhor veio para estar no meio dos doentes e curá-los. Se alguém aqui, Senhor, reconhece sua doença, reconhece seu pecado, se alguém aqui reconhece que precisa da graça do Senhor e foi tocado por esse sermão, por esse texto, ó Deus, que o Senhor cure esse coração, cure essa vida. Em nome de Jesus. Amém.